Fala galera, tudo bem? Então hoje o nosso Simples Talk é com esse cara aí, ó, Davi Rezende. Davi Rezende é filho da dona Isabel dos Santos e do seu Carlos, vulgo Carlinhos. Ele também é o marido da Diandra e ele é o pai da Betina. E o Davi é um artista de mão cheia. Tudo bem contigo, Davi? Tudo bem, Digão. É uma honra te receber aqui no nosso Simples Talk. Você já me conhece, eu já te conheço há muitos anos, já caminhamos juntos há muito tempo e assim, um prazer te receber aqui para a gente poder bater um papo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Vamos tentar ajudar aí da melhor forma. Então hoje o nosso papo, além de ser um papo bíblico, além da gente trazer uma palavra para edificar as nossas vidas, também vai ser um papo assim técnico em relação a empreender. No início do ano, na virada do ano para o início do ano, eu liberei uma palavra aqui na Simples Igreja falando que seria o ano de ousar e crescer, e nada mudou. Não é porque nós estamos enfrentando esse período de pandemia que tudo está acabado. E eu tenho certeza que hoje, através da história desse cara aí, Davi, você vai ser muito edificado, encorajado, e você vai sair, sabe, da sua tenda para poder fazer coisas brilhantes. Tenho certeza disso. Davi, eu quero te fazer algumas perguntas aqui, cara. Você tem uma formação acadêmica em design gráfico, mas assim, desde que eu te conheço, você já anda fazendo artes, né? No bom sentido, né? É, mais ou menos. Fala um pouco pra gente aí sobre a sua formação acadêmica e como que isso começou a ser desenrolado assim na sua vida e as suas primeiras artes. Você, quando pequeno, você é novo, né? Mas quando você era um garoto novinho, você já fazia o quê, por exemplo? Pintava. Eu me lembro da moto que você pintou, capô de carro, algumas coisas que você já demonstrava uma criatividade. Fale um pouquinho disso para nós. Então, o desenvolvimento artístico começou praticamente dentro de casa. Eu acho que isso daí é uma aptidão que a gente vai tomando gosto e vai desenvolvendo. Lá em casa, minha mãe, como você sabe, pinta, faz alguns trabalhos artísticos. Eu acho que dessa forma acabou me influenciando um pouco. E aí eu quando era adolescente, papo de 16, 17 anos, eu comecei a pintar, a fazer aerografia, né? Que é uma pistolinha bem pequena. E na época tinha muito a galera que fazia em camiseta. Me lembro disso. E aí na época eu já tinha esse ímpeto empreendedor, né? Na época eu vou tentar fazer. E aí eu comecei fazendo camiseta, depois fui aperfeiçoando e fui fazendo algumas capacete, moto, e aí foi desenvolvendo. E eu acho que aí foi o início do percurso, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha um objetivo, eu queria comprar uma motinha antes de completar 18 anos. E aí, através desses trabalhos, eu comecei a juntar dinheiro e consegui comprar antes dos 18, minha bizinha. Eu lembro que eu grafitei ela toda, deixei ela toda bonitona e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a me inteirar sobre essas coisas de pintura artística, desenho e tudo mais. Eu me lembro perfeitamente disso, cara, assim, da sua moto, da bizinha, como ele falou aqui, mas a moto era muito interessante, de verdade, era a moto que mais chamava a atenção aqui do nosso bairro, e eu cheguei a caminhar contigo durante um tempo com o lance das camisas também. Me lembro que muitas camisas, em períodos que tinha muito congressos de igreja, muitas camisas que se viam andando aí dentro de igrejas aí, foi o Davi que fez. Ele tinha grandes sacadas assim em relação a marcas internacionais e ele transformava aquilo ali para um versículo da Bíblia, e era muito bacana que a gente saía andando com aquelas camisas e as pessoas perguntavam: caramba, quem é que fez isso? E a gente falava dele. Então, desde muito cedo, o Davi já é um artista, né? Porque
desenvolvi a sua arte, começando bem novo, com pintura, pintando camisas e a sua moto. Mas o que eu mais assim me animo, cara, com a sua história é essa fome que você tem assim de empreender, né? Você, como eu, trabalhou pouquíssimo também assim de carteira assinada, trabalhando eu também desde de muito novo trabalho com o meu próprio negócio através de transporte de carga. Inclusive já fizemos até algumas coisas juntos. É o transportador oficial. E era muito engraçado, cara, quebrar aqui um pouco a conversa, que pode parecer assim, né, cara? O Davi está aqui em Jardim América, cara, mas esse cara é muito conhecido. A história dele já foi assim para outros lugares e até mesmo outras nações. Eu me lembro de uma situação que nós fomos levar uma obra de arte no Leme, né, lá na Praia do Leme, aí Copacabana, Leme, e aí as pessoas pedindo para tirar foto a obra estava dentro do meu caminhão, e aí, posso tirar uma foto com essa peça? Posso tirar uma foto com você? E eu achava aquilo ali o maior barato, cara. Eu me animo, me alegro demais e glorifico a Deus assim pela sua vida, cara. Parabéns. Você é um cara assim brilhante e tudo de bom na sua vida que está acontecendo é Deus e a graça de Deus e assim fruto também do seu trabalho, fruto do seu talento, Davi. Davi, como é que acontece dentro do teu coração, dentro da tua maneira de pensar, você olhar uma coisa e criar, ou a sua arte parte muito daquilo que alguém pede para você fazer? Por exemplo, você tem grandes obras, se você quiser pode entrar depois no Instagram, fala o seu Instagram pro pessoal aí. É davi.rez, de Resende, R-E-Z na verdade. Se você quiser depois você vai ver grandes obras, mas assim, eu não tenho criatividade para esse negócio, cada um no seu quadrado, de verdade, eu não tenho chamado para isso. Mas Davi, como que funciona isso? Você trabalha muito com base naquilo que te pedem, ou você é um artista que olha alguma coisa e já sai fazendo e daí vai desenrolando as coisas? Como funciona isso? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu defendo que é um exercício, né? Hoje eu tenho 34 anos, então desde os 16 estou pintando, estou desenhando, então já existe uma certa experiência. Assim como um cara que dirige há muito tempo, ou um cara que joga futebol desde criança, eu acho que primeiro é o gosto, é gostar do que faz. E segundo é o exercício. Eu acho que com a experiência você vai tendo sacadas e vai juntando como se fosse um quebra-cabeça. Tu junta uma peça na outra e aí forma uma outra situação. Eu acredito que seja dessa forma. E Davi, tem algum artista hoje no cenário mundial que influencia a tua obra? Tem alguns artistas. Eu não costumo me espelhar. Eu me espelho em várias pessoas. Eu acho que o meu trabalho é muito... É porque eu atuo em várias frentes, então o meu trabalho é muito dinâmico, vamos assim dizer. Então, sim, eu vou me inspirando em artistas diferentes. Eu não tenho um que eu sigo especificamente. Entendi. E vou... Isso é até importante por conta de uma questão de identidade, né? Para que também não pareça assim, fulano de tal fez isso. E eu vejo muito isso também nas tuas obras. Por exemplo, nós temos aqui até um artigo de jornal. Davi saiu... Tem quanto tempo isso? Tem mais de um ano, mais ou menos? 2016. 2016 o Davi saiu numa matéria muito bacana do jornal o Globo. E algumas das obras dele foram mostradas no jornal. Cara, eu fico pensando assim... Como que surgiu, por exemplo, a ideia de fazer um sofá de uma banheira daquela... Gente, aquela banheira para mim é virar qualquer coisa, menos um sofá. Uma cápsula daquela de telefone público, aquele telefone que nós chamávamos de orelhão. Como que aquilo virou uma poltrona? Como é que surgiu essa situação? Eu fico pensando assim, cara,
Isso é genial. Você pode falar um pouco disso para nós? É como eu te falei, eu vou associando os produtos tipo, as matérias-primas, né, que no caso são as sucatas que chegam no ferro velho. Para quem não sabe, meu pai atua no ramo da reciclagem já há algum tempo, há mais de 40 anos. E eu e meus irmãos acabamos ajudando, né? De certa forma, estamos envolvidos com essa empresa familiar. E aí eu tenho uma forma, uma metodologia de trabalho que é, tipo, eu tenho gravado na minha cabeça, tipo, as matérias-primas. Eu acho que, por tanto ver, eu consigo associar. E depois eu faço meio que uma releitura de alguns mobiliários de designs que tem uma semelhança. Então, às vezes eu me inspiro em um mobiliário, sei lá, e aí eu falo, pô, eu acho que dá para criar algo parecido com o orelhão, ou com a banheira, ou com outra matéria-prima que tem lá no ferro velho em outra situação, entendeu? Eu acho que o lance é isso, é tipo juntar peças e falar, pô, esse daqui dá, esse daqui não dá, e aí se cria algo novo, né? Eu fico assim, maravilhado, porque eu fiz alguns trabalhos com ele, no caso eu desenvolvendo o frete, né, levando, retirando, colocando em determinados lugares. Eu me lembro de um projeto bem grande que você participou, que foi na Cidade das Artes, né, para quem não conhece, aqui na Barra da Tijuca. E assim, era um projeto enorme, era algo assim, cara, e quando eu entrei naquele lugar, inclusive estava até eu e a Cis, quando eu entrei naquele lugar, acho que o meu coração se alegrou mais do que o teu, de ver assim as suas obras, de ver as suas artes, chegando ali na Cidade das Artes, um lugar enorme, com artistas de tudo que era canto. E eu me lembro que quando eu abri a porta assim do caminhão, as pessoas começaram a chegar para poder agilizar e receber o material. E eu me alegro demais que as pessoas falavam, caramba, que negócio bacana, que obra bonita. E assim, Davi, tá de parabéns, cara. Os projetos são assim geniais. Para quem não sabe, o Davi Rezende com a sua família também, eles congregam com a gente aqui na Simples Igreja, e a gente pede para ele fazer algumas coisas assim, a gente não imagina, assim. Me lembro de uma parede que nós pedimos para ele fazer em giz, e saiu um negócio assim, cara, que eu falei, meu Deus, como é que consegue fazer um negócio desse? Então, é demais, cara. É Deus mesmo na sua vida, é o Espírito de Deus mesmo te dando criatividade. Agora, Davi, o começo da sua carreira deve ter sido, você já falou, né? Foi paulatinamente, você foi crescendo, foi agregando situações. Fala um pouco assim do começo da sua carreira em relação, porque no início era muito, entre aspas, brincadeira, assim, vamos dizer. Ganhava um certo dinheiro com isso, as pessoas te procuravam, mas hoje, a sua arte mesmo, o início da sua carreira, como que começou? E, cara, isso não tem fim, né? É algo que você vai levar para o resto da sua vida, mas o início da sua carreira, quando que foi esse start de falar assim, cara, eu vou viver disso? Como é que aconteceu isso? Eu acho que é uma caminhada, e como você falou, não tem fim. Eu, como falei antes, tentei de várias formas e sempre estou tentando. Eu acho que o espírito de empreender é isso aí, é sempre tá criando novas possibilidades em meio a crises ou não. Então, nós que somos de famílias de autônomos, a gente tem que aprender a se virar, independente se tem informação, se é estudado, ou se a família tem uma situação financeira boa. Então, acho que o início foi aí, tentar mudar a minha situação. E aí eu fiz faculdade, fiz tudo, como eu falei, fiz faculdade. E há uns 8 anos atrás, eu acho que realmente começou a acender assim, e eu consegui conquistar algumas coisas. Pesquisas de internet mesmo, eu comecei a ver situações que usavam a sucata como
como matéria-prima para fazer design e arte. E aí eu achei que eu conseguiria fazer. Como no trabalho do Ferro Velho a gente acaba trabalhando com muito maquinário, muitas ferramentas elétricas e tudo mais, eu me propus a fazer aquilo e fiz uns 3 mobiliários na época. Enfim, assim, sem pretensão. Eu achei que, caminho legal, talvez funcione, mas não tinha nenhum vislumbre futuro que me daria alguma ascensão, alguma coisa do tipo. E aí aí eu fiz tal. Na época também eu fazia um curso de grafite, né, pelo Sesc, e lá eu tive contato com 2 artistas que davam aula tal, e aí nas conversas eles viram meu trabalho e foi muita coincidência, assim, né? Eu acho que na época eu conversei com eles, mostrei a eles, me indicaram para um pessoal de um Sesc, de uma unidade do Sesc, e também um amigo em comum meu, o Rafael, ele também indicou uma pessoa que trabalhava nesse mesmo Sesc. Então, na época, casou dessa unidade do Sesc me convidar para fazer uma exposição individual com esses mobiliários que eu já estava criando. E aí, eu acho que depois dessa exposição foi o start realmente desse trabalho, né? Que até então era diferenciado, poucas pessoas faziam, porque era bem assim, era bem eu mesmo, era minha realidade que estava sendo transformada. Então, eu acho que aí realmente iniciou. Eu sempre falo para algumas pessoas, inclusive eu participei de uma live há 2 semanas atrás com o Nicolas Oliveira, que participou até do nosso Simples Talk, e ele me perguntou como é que funcionou a questão da Simples Igreja. Eu falei para ele algo assim que Deus trouxe ao meu coração. Eu falei, cara, igreja não se abre, né, cara? Igreja nasce. E ele me perguntou como que começou, e eu falei para ele, cara, o início foi bem complicado. Muitas pessoas sabem, a Simples Igreja começa na minha casa, era muito apertado. Não tinha um músico a princípio, o louvor acontecia no celular, você pegou esse início, e aí entrava ali um comercial de uma marca, acabava de um louvor para o outro. Mas onde que eu estou querendo chegar aqui, assim, às vezes a gente tem um sonho na vida, mas a gente só quer começar o sonho quando a gente tiver assim, o ideal. Por exemplo, imagina se eu tinha um sonho da igreja. Como é que eu vou começar a igreja só quando eu tiver um templo e quando eu tiver 100 pessoas para poder caminhar comigo? Não. Então, nós começamos daquele jeito. Então, assim, eu entendo perfeitamente o seu início, de começar com o que se tinha. E o que você tinha era lá, né, o galpão do Carlinhos, que eu falo assim porque eu tenho intimidade com ele, mas a obra, o material que você precisava estava ali disponível para você, para os seus irmãos, e hoje, graças a Deus, você vive através da sua obra. E, Davi, eu queria que as pessoas entendessem isso, que para empreender, as pessoas também não precisam, para começar, né, não precisa de ter o ideal, tem que começar, tem que, como a gente costuma brincar aqui na igreja, tem que tirar o esmalte da unha. Às vezes a pessoa tem muita coisa, tem ideia, coisa e tal, mas não vai para frente. E Davi, é estranho, pode parecer estranho para algumas pessoas, mas a sua história começa aonde muitas pessoas jogam fora uma série de coisas de dentro de casa, mas para você é apenas o início. O caminhão do Carlinhos chega lá com uma opção de coisas lá, e para muitas pessoas aquilo ali não tem valor algum, mas aquilo ali volta para as suas mãos e se torna algo brilhante, né, cara? Você pode falar um pouco disso para nós, assim, quantas coisas que se transformaram, que foram transformadas, para tantos era lixo, mas nas suas mãos virou uma obra de arte, por exemplo? Eu acho assim, não existe lixo, na verdade.
Existe recursos mal empregados, né? Se tu para... E o lixo foi uma situação criada pelo homem. Porque, enfim, não tem muito... É só para dar um contexto aqui. E eu acho que o fundamental é realmente isso que tu falou. Não que crie com o lixo ou que crie. Eu acho que é a vontade de modificar a sua realidade. Sim, legal. Independente do recurso que você tem ou da matéria-prima. E eu acho que o meu caso é só um pequeno exemplo de se é possível trabalhar com o lixo, claro que de forma criativa e tudo mais, o que não dá para fazer com outras situações, entendeu? Eu acho que pegando um pouquinho do gancho e da pergunta que você fez, eu acho que é isso, é ter um pouquinho de loucura, né, de achar que aquilo dali pode dar em alguma coisa, um pouquinho de criatividade, tentar fazer o que outras pessoas não fazem, mas eu acho que o fundamental e o mais importante é a determinação. É de fazer o que tu falou, tipo, tirar o esmalte da unha, trabalhar, acreditar e cair para dentro da situação e fazer acontecer. E uma coisa muito importante também que eu levo para minha vida é não perder a oportunidade. Eu lembro quando eu era mais novo, eu deixava passar batido muitas oportunidades por vergonha ou por coisa. Hoje em dia eu sou, sei lá, um catador de oportunidades. Se eu vejo que aquilo dali pode me levar para alguma situação, dificilmente eu deixo escapar. E eu acho que isso daí, essas pequenas características são fundamentais assim em qualquer área da vida, em qualquer situação de trabalho e tudo mais. Hoje a gente está vivendo uma crise, né? Uma pandemia aí que tem afetado economicamente muitas pessoas, mas se tu conseguir olhar pelo outro lado, é uma oportunidade para tu criar receitas variadas, entendeu? Onde é crise para alguns, é abundância para outros. Então, eu acho que é tentar ver o lado positivo de todas as situações. Eu costumo até brincar com isso aqui na igreja, pegando também um gancho disso que você falou por último, que é bacana. Imagina se você está dentro de um carro, por exemplo, na Avenida Brasil, qualquer outro lugar, tudo engarrafado. A gente que está dirigindo ali está reclamando, ninguém gosta de engarrafamento. Mas quem está ali vendendo a sua água, vendendo um refrigerante, aquela pipoquinha no trânsito, o cara está agradecendo a Deus, porque assim, o sofrimento de um, às vezes, é a porta, é a oportunidade para alguém. Entrando nesse assunto, você começou, como já falou, você, muito jovem, começou a empreender. Você começou e não sabia onde que isso ia dar. Você tinha um desejo no coração. Eu não sei, né, onde vai dar. Não, já Tô deu. No caminho. Já deu, mas você começou a empreender. E assim, Davi, eu falo para muitas pessoas aqui na igreja, né, cara? Cara, tem talento, você tem um dom, tem algo que você percebe que tem mulheres aqui na igreja, por exemplo, que fazem uns doces, meu irmão, que, pelo amor de Deus, aquilo tem que estar em vitrine, aquilo tem que estar em algum lugar. Tem gente que faz uma porção de coisa, mas que fica ali guardadinho e, às vezes, com medo. Eu queria que você falasse um pouco, Davi, para essa galera que está aí nos assistindo, sobre essa questão de você empreender. Como que aconteceu na sua vida, de repente vai ajudar muitos outros. Tem boas ideias, mas falta coragem. Ou às vezes o contrário, às vezes tem coragem, mas não tem ideia. Então assim, Davi, fala um pouco pra gente em relação a isso, em termos de dicas. Como que aconteceu com você? Você falou que era um pouco tímido e que perdeu muitas oportunidades. Hoje você é um catador de oportunidades, um caçador de oportunidades, vamos chamar assim. Fala para essa turma aí, para esse povo abençoado, a questão de ter, sabe, coragem, de poder ousar e de poder colocar para fora o dom e o talento e quem sabe viver disso e daqui a pouco está dando emprego. O teu exemplo é maravilhoso, cara. Você ajuda uma opção de famílias. A sua família tem esse histórico de ajudar muitas famílias, dando emprego, gerando emprego para essa galera.
Você hoje também já coloca pessoas para trabalhar com você. Eu quantas vezes que já fiz serviço para você, então o teu trabalho influencia no meu trabalho. Então quantas pessoas estão às vezes nesse período de crise, o que vai ser, como é que vai ser, eu não sei o que fazer. Mas às vezes a pessoa tem um dom nato, tem um talento nato, mas falta coragem. Dá uma injeção aí de fé, de ânimo para essa galera aí. Eu assim, tentando, eu acho que a questão é essa. Eu acho que todo mundo é capaz. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu creio que eu consegui conquistar algumas coisas que eu sonhei, e eu acho que o fator, eu falei aqui algumas coisas, acho que muito é da família também. Tipo, o meu pai é empreendedor desde que eu conheço e é uma pessoa muito determinada. Minha mãe também tem essa questão da criatividade e tudo mais. Eu acho que fundamental é ter uma família que acaba apoiando. Muitas situações, meu pai me apoiou muito. E às vezes tem que até frear ele em querer ajudar e tudo mais. Isso é um ponto positivo. Mas eu acho, cara, que é muito também da pessoa, da fé em si própria e fé que a coisa vai acontecer. Como eu disse, eu ainda estou no caminho, eu tenho dificuldades, já encontrei muitas outras dificuldades, mas hoje, graças a Deus, eu consigo manter a minha família, consigo ter uma certa estabilidade, né? Mas já passei muito perrengue, já chorei muitas vezes, já desacreditei, já achei que eu perdi tempo, que eu fui por um caminho de maluco, porque eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu já estagiava, assim, eu consegui um estágio bem cedo, eu estagiava numa empresa muito boa, e que me daria que já na época queriam até me contratar para ser fixo. E na época eu abandonei tudo porque eu queria ter uma marca de roupa, que na época chamava Dress. Então, veja que tipo, eu sempre quis criar situações para melhorar, mas tipo, a Dress foi uma situação que eu aprendi muitas coisas. Foi o início realmente da minha vida empreendedora, assim. Mas no momento não deu certo, e por várias vezes eu pensei, caraca, será que eu podia ter seguido um caminho muito bom e aí estou empreendendo aqui essa parada que talvez não dê certo, não sei o quê, e fui tentando outras situações. E acabei chegando nessa que hoje eu vivo. Talvez daqui a 3 anos isso já não funcione mais. E aí eu precise criar outra situação para ganhar dinheiro e tudo mais. Então eu acho que não se acomodar no que você faz e achar que aquilo dali vai te levar, vai te dar dinheiro para a vida toda, não se acomodar realmente e sempre estar criando situações novas, né? Mas muito é determinação, eu acho, cara. Eu vejo muitas pessoas, como você falou, muitas pessoas que têm muito talento, mas estão esperando, sei lá, uma situação acontecer, cair um meteoro do céu para aquilo dali, ou que as pessoas acharem. Eu escutei há um tempo atrás, é uma frase que eu costumo falar, que é uma situação aqui, são 3, eu já escutei que tem 3 formas de se ganhar dinheiro, né? Ou de conquistar uma vida próspera. Trabalhar muito ou estudar muito, e aí uma que eu coloquei é estudar e trabalhar muito. Então, assim, não tem fórmula mágica. Se tu quer conquistar alguma coisa, tu vai ter que trabalhar muito para conquistar aquilo. Ou se você quer seguir um caminho mais intelectual e acha que aquilo dali vai te levar para um emprego muito bom, estuda muito. Mas tem uma parada que, assim, que eu acredito muito, né, para você que nos acompanha aí,
que é algo que eu vejo personalizado nas suas obras, que é a questão da paixão. Cara, sem paixão não adianta, que não vai. E eu me recordo aqui de quantas vezes que a gente ali arrumando as coisas no carro ali, pô, calma, cara, calma, pô, vamos fazer isso aqui, bota um pano, bota a coberta, bota plástico bolho. Por quê? Porque aquilo ali cuida igual como um filho, né, cara? Aquilo ali, pô, tem que ter paixão. Eu costumo dizer para as pessoas assim, por exemplo, eu estou pastor aqui na Simples Igreja, eu amo ser pastor. Mas assim, se não houver paixão, se não tiver amor pelo que você faz, você também não consegue, cara. Não consegue, não adianta, que não vai para frente. Então você que nos acompanha em casa, cara, fique esperto. Talvez você tenha um talento, um dom, talvez você tenha paixão por algo, sabe? Talvez você faça algo que você faça com maestria. Talvez você faça um bolo que ninguém sabe fazer. Talvez você sabe arrumar uma casa que ninguém sabe arrumar. Talvez você sabe fazer coisas que ninguém saiba fazer. E talvez esse seja o seu lugar de destino, seja o seu ponto de propósito. Talvez essa situação seja assim o seu ponto de partida para que você daqui a pouco esteja gerando emprego para outras pessoas, sustentando a sua família e trabalhando de uma maneira bem especial. Então, Davi, você já falou muito sobre a tua situação e eu queria entrar num assunto com você aqui, que é sobre uma frase que você costuma falar em algumas palestras. Para quem não sabe, o Davi também ele dá algumas palestras em multinacionais, em algumas situações que ele foi convidado, e ele tem uma frase que ele costuma dizer que é do lixo ao luxo, né? Coisas, obras, materiais que você pegou ali do ferro velho e aquilo se transformou em uma obra de arte maravilhosa. Fala um pouco pra gente sobre esse projeto, sobre essa questão onde você já foi falar, dar palestras, até mesmo para jovens que nos acompanham. Talvez você esteja assim perdidão, né? Tem aquela fase do jovem, do adolescente. Cara, eu não sei o que fazer, tentei ser jogador de futebol, queria ser advogado. O Davi, por exemplo, era para ser jogador de futebol, joga demais, muito bom de bola. Joguei, já foi. Muito bom de bola, mas graças a Deus perdemos um jogador de futebol, mas ganhamos um artista. Então, Davi, fala um pouco disso para nós, assim, o que significa essa frase para você, do lixo ao luxo? Como que aconteceu isso? E ainda nessa parte de encorajamento para os jovens, principalmente. Isso é um termo que vem sendo usado, isso não é minha autoria, na verdade. Isso é uma temática, né, que muitas pessoas hoje em dia têm usado essa... Como a questão da sustentabilidade está muito em alta, muitas pessoas têm se atentado para essa questão de realmente reaproveitar, reutilizar materiais e criar situações. Então isso é bem falado. Em 2017 eu participei de uma incubação, né, da Shell sobre empreendedorismo, inclusive consegui ganhar alguns prêmios lá. E nessa incubação eu aprendi muito sobre empreendedorismo. Então, muitas das minhas visões de trabalho e tal foram modificadas nessa oportunidade que eu tive de aprender sobre o assunto e tudo mais. E daí em diante, pela premiação em si da Shell e tudo mais, eu tive a oportunidade de falar dos meus trabalhos em outros lugares. Em outras empresas até, como Microsoft, no SESC, eu já falei também, algumas unidades do SESC. Teve a situação também da sua ida para a Europa, que aconteceu, não sei se foi por conta disso também. Eu tive a oportunidade também de fazer como se fosse um intercâmbio artístico, né, que fala que é residência artística. E foi mais pessoal, assim, eu tive o convite e realmente eu fui, mas eu fui mais para aprender um pouco da cultura, de também conhecer o lugar e tudo mais, e entender como minha arte era recebida em outros lugares. Sim. Eu acho que foi uma oportunidade única de eu aprender também. Mas você esteve em Portugal? Isso, em Portugal. E de certa forma, tudo por intermédio dessa temática, né? De criar realmente com o lixo e fazer
e fazer com que aquilo tenha valor para outras pessoas. Então, é muito isso. Às vezes, voltando um pouquinho do que você pode fazer de diferente, é muito isso, de entender. Talvez na sua área ali de convívio, talvez o que você faça não tenha valor para aquelas pessoas. Mas em outros lugares, aquilo pode ter valor. Então, tem muito isso, entender também aonde você pode influenciar ou pode mostrar ou vender, ou sei lá, a forma economicamente falando de passar aquela situação, entendeu? Então, foi muito isso, foi oportunidade, foi conhecimento que acabou gerando outras situações. E aí, Davi, né? Você já falou aqui, né? Eu frequentei muito o Sesc, né? Eu com a Natália viajei muito pelo Sesc e tive a oportunidade de levar algumas obras suas para esse projeto que o Sesc desenvolve. Então, talvez você já tenha até visto, já tirou até foto de alguma das obras aí do Davi. Um dos locais onde as obras dele se encontram é no Sesc, mas já foram para várias feiras e outras situações. Eu queria que você falasse assim, né, Davi? É possível, né, cara, para você realizar o sonho que se tem de empreender, de sustentar a família, de viver uma vida legal, é possível de viver daquilo que Deus te deu para você fazer. Sabe, quando eu me converti, eu contei isso aqui, que eu tive esse sonho de ser pastor. Eu tinha um sonho. E hoje eu sou muito realizado, eu estou muito feliz de poder estar pastoreando a simples igreja. Graças Mas a Deus. estudou também para isso, né? Também. Não foi algo que surgiu do nada. Fiz seminário, fiz outros cursos. Eu durante um tempo da minha vida, fui um caçador também de cursos, fazia curso de uma opção de coisas, me empenhei, mas acima de tudo é Deus, cara, é a graça de Deus, é a direção do Espírito Santo. Assim, dentro desse tema, né, eu queria até falar uma palavra. Talvez você esteja assim prostrado, né? Talvez você esteja. Quantas pessoas, Davi, estão desesperadas dentro de casa, se achando um lixo, porque, cara, não sei o que fazer, não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução. Mas o que Deus não é capaz de fazer na sua vida e através da sua vida? Pegando um gancho dessa frase do Davi, que nós falamos aqui, do lixo ao luxo. Cara, Deus, Ele pode te pegar e Ele pode te colocar em lugares altos. Deus, Ele pode te colocar por cabeça dentro daquilo que Ele colocou em suas mãos. Então não fica aí prostrado achando que está tudo destruído, que está tudo acabado, que não é o fim. Talvez você esteja desempregado, talvez você não saiba o que fazer, mas deixa eu te falar algo. Sempre vai existir alguém que tenha 5 pães e 2 peixinhos, cara. Jesus, ele pegou ali para poder alimentar quase 20 mil pessoas, segundo alguns teólogos fazem essa conta, cara, através de 5 pães e 2 peixinhos. O que você não tem? Talvez você tenha algo dentro de casa, talvez você tenha algo na sua mão, talvez você tenha uma ideia dentro de você para você poder, sabe, gerar empregos, empreender, fazer coisas assim maravilhosas. Eu me lembro de um pastor chamado Rafael Elian, o nome dele, Rafael Elian, ele deu aula para gente no curso, na Escola da Fé, e ele falou uma frase muito bacana que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, cara, para Deus te levantar, você não precisa de $1 milhão, você precisa de uma boa ideia que venha do alto. E Davi, eu vejo muito isso na tua vida, cara, eu vejo muito assim, Deus honrando você, honrando a sua família, tem muito a ver também com as orações ali dos pais, ali, e essa tua vida, essa jornada, caminhando na igreja, caminhando no evangelho, ouvindo Deus. Eu percebo muito isso, não somente na sua vida, mas na vida de outras pessoas, pessoas que têm, sabe, um dom, que têm um talento e que hoje estão desenvolvendo isso. Então você que nos acompanha, não pense que acabou, não pense que está tudo acabado. Olha a história do Davi aí, de coisas que muitos batem o martelo e dizem, não presta para mais nada. Ele transforma. Deus, ele é capaz de transformar a sua história
e Deus é capaz de transformar e colocar em lugares altos aquilo que você tem em suas mãos. Davi, a Bíblia também fala para nós, através da vida de Salomão, por exemplo, que a cidade, que Jerusalém, era uma cidade que era muito conhecida pela arquitetura também. No início do reinado de Salomão, os governantes, os reis do mundo todo, eles ficaram assim assustados e eles queriam saber o que estava acontecendo, saber o que tinha lá no reinado de Salomão. E o texto vai dizer, né, lá em 1 Reis vai dizer sobre uma determinada rainha que foi visitar Salomão e ela ficou assustada. E quando ela vai embora, Salomão dá muitos presentes para ela e ela assume verdadeiramente existe um Deus que cuida desse lugar. Existe um Deus que está acima de tudo isso. Mas o texto que eu quero falar aqui, estava pensando, se encontra em Êxodo, no capítulo 31, que fala algo bem bacana que eu quero trazer aqui para nós. Disse então, Êxodo 31, versículo 1, está escrito assim, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Aí, o texto continua, depois você pode acompanhar, mas eu quero dizer assim, a arte, ela vem de Deus. A arte em si, a Bíblia diz para nós no Evangelho de João, que se do céu não for dado, o homem não tem nada. Então assim, glória a Deus pela sua vida, que é um artista de mão cheia, mas acima de tudo, toda a honra, cara, toda a glória seja dada a Jesus, ao Senhor dos céus e da terra. E que esse espírito, Davi, de criatividade, que esse espírito de habilidade, de destreza possa estar sobre a sua vida. E não somente sobre a sua vida, mas também sobre a vida de vocês aí que nos acompanham. Você jovem, adolescente, criança. Você que também já tem uma idade e você já está dizendo que já chegou o fim para você. Você está enganado. Não é o fim para você. Deus tem muitas coisas para poder fazer. E Deus, ele é suficiente, ele é capaz de poder mudar a sua história. E poder derramar sobre você um espírito também de criatividade, de sabedoria, de destreza, te dar essa habilidade para você esculpir, para você talhar, para você fazer coisas. Não é isso aí, Davi? É isso aí, eu acho que é fundamental também ter um favorecimento divino. Eu acho que na minha vida, até a questão de conviver na igreja, né? Eu acho que a igreja também foi uma escola artística. Eu fiz muitas coisas na igreja e muitos trabalhos, muita ensino também. Eu acho que é uma situação, tu vê que grandes artistas hoje, não só na arte gráfica como na música também, tem essa educação na igreja de ensino e também das aptidões artísticas. Eu acho que se não o melhor lugar para você aprender arte. Eu acho que a igreja hoje cumpre esse papel social na sociedade, né? Tipo, muitos artistas, não só no Brasil como fora, você que é músico sabe mais do que eu. E eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que é tentar aprender de todos os lados. E a Bíblia é fundamental para você ter essa capacidade de mudar a sua realidade. Talvez você nunca tenha lido esse texto que nós acabamos de ler, de Êxodo 31, do verso 1 em diante. Mas a Bíblia fala sobre essas coisas, a Bíblia fala sobre arte, a Bíblia fala sobre, você colocar a mão e desejar coisas com excelência. Cara, não é errado, não é pecado você desejar algo de melhor para a sua família, não é errado você desejar ser excelente, não é errado. Talvez você falar, eu faço isso,
já está bom. Cara, o bom é inimigo do ótimo, cara. O bom é inimigo do excelente. Então, tudo que você for empreender, tudo que você for fazer, faça o melhor. Eu ouvi uma história, Davi, há um tempo atrás, de um senhor que ele construía casas. E aí ele construiu as melhores casas que você possa imaginar. E o patrão dele ficou muito satisfeito com o serviço que ele prestou para aquela construtora, para aquela empresa. E o patrão dele falou assim: poxa, o fulano de tal já está chegando na idade, já está com uma idade já boa para poder ficar trabalhando assim. Eu vou pedir para ele fazer a sua última casa. E aí a história diz, eu não sei se é uma história real, mas que o patrão chega para aquele senhor e fala: olha, eu quero que você construa a sua última casa. Eu quero que você faça aí o seu melhor. E aquele senhor, ele fala: já vou me aposentar mesmo, já está chegando o meu momento, eu vou parar mesmo, então eu quero chegar e fazer e acabar logo com esse trabalho. Então ele decidiu chegar e construir de qualquer maneira. Ele fez de qualquer jeito, não fez do jeito que ele teria que fazer. Resumindo a história, quando ele entrega a chave daquela casa para o seu patrão, o patrão dele fala assim: essa chave dessa casa é a sua casa. Ou seja, ele foi apaixonado por construir casas até o final. Mas na casa que era a casa dele, que era para ele fazer a melhor, a última casa, era para fechar ali com chave de ouro, foi a pior casa que ele fez. Ele fez de qualquer jeito, porque ele já estava com vontade de acabar, e foi a casa que o patrão deu para ele. Deve ser daí que veio aquele termo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Pode ser. Então, assim, você que nos acompanha, cara, faça com excelência. Se é para você ser motorista de aplicativo, seja o melhor motorista de aplicativo. Se você, como eu já tive, hoje um irmão aqui da igreja, o Felipe, faz churrasquinho de palito, faça o melhor espeto. Eu faço brigadeiro, que o seu brigadeiro seja o melhor. Eu faço roupa, cara, seja o melhor. Pinta o carro, seja o melhor. Seja o melhor em tudo que você colocar sua mão para fazer. Porque nós servimos a um Deus que é excelente. E a gente não pode entregar para Deus qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer, forma. Nós temos que entregar para Deus o nosso melhor, do melhor jeito, com o coração, puro e apaixonado por Deus. Deseje fazer o melhor. Deseje o melhor para você, deseje o melhor para a sua família. Davi, você é um grande artista, faz várias obras, pinta, poucas pessoas sabem, o Davi também pinta quadros, faz várias coisas, mas eu acho que a maior obra que você fez, acho que foi a Betina, cara. Fala um pouco para nós a importância de duas mulheres na sua vida. A importância da Diandra, que é a sua esposa. Eu pude estar no seu casamento, eu estive ali naquele dia, foi maravilhoso, e poder ver você e a Diandra com a Betina, aquela criança linda que está sempre com a gente aqui também. Eu acho que essa foi a tua melhor obra, cara. Foi Betina Furacão. Eu acho que hoje a minha vida está pautada para a família, né? Tudo que eu empreendo, tudo que eu almejo ser, eu acho que é em função realmente da Diandra e da Betina, de dar uma situação melhor para elas, de dar uma vida melhor, de dar oportunidades para a Betina. Eu acho que é uma situação mágica realmente ter filho, assim, embora não fosse planejado, embora tenha ainda perrengues diários, porque eu vejo muito na Betina de mim, assim, e da Diandra também. Eu acho que isso é uma mágica fenomenal, de uma criança levar um pouquinho de você, mas eu acho que acabar sendo melhor. Eu acho que o meu objetivo de vida é que a Betina tenha oportunidades e consiga ser melhor do que eu. Eu acho que se ela
se chegar nesse objetivo que eu acho que vai chegar, eu acho que, tipo, a minha vida, eu fico satisfeito com a minha vida. Cara, muito legal, é muito bom. Eu sou pai do Nicolas e sou pai do Tito, e é perfeitamente isso que você falou, cara. É um pedacinho de nós ali. E eu vejo algumas atitudes do Nicolas, e eu vejo algumas atitudes, algumas caras, às vezes, principalmente assim, quando tá aborrecido, o Nicolas e o Tito, algumas formas que eles agem, assim, eu falo, meu Deus, eu me vejo ali. E assim, os nossos filhos, cara, eles vão arrebentar, bicho. Sabe por quê, Davi? Porque os nossos filhos estão crescendo, cara, ouvindo um evangelho que é puro, que é descomplicado. Eles estão crescendo, cara, ouvindo uma mensagem que é descomplicadora, cara. E eles vão crescer como crianças, adolescentes e jovens apaixonados por Deus. E isso é que faz toda a diferença. Ser apaixonado por Deus, ser apaixonado pela palavra de Deus. Como você disse, ser apaixonado pela família, Davi. Os nossos filhos, eles vão ser referência, cara, para a geração deles. Assim como nós estamos também interferindo diretamente na nossa geração, nós aqui com a Simples Igreja, você com a sua arte, sabe? E tantos outros praticando esportes. Eu me lembro que quando nós abrimos aqui o templo, que nós começamos aqui nesse novo lugar, Deus me deu essa palavra que a igreja ela é como Esther. E a palavra Esther é estrela, e estrela existe para brilhar. E Deus nos colocou nessa terra com um propósito. Deus nos plantou aqui para nós brilharmos, para poder o nosso brilho, através de Cristo, levar essas pessoas a Deus. Então, Davi, eu quero te agradecer, cara, porque você topou a ideia de vir aqui bater um papo com a gente. Que Deus te abençoe muito. Deus abençoe a Diandra, Deus abençoe a Betina, Deus abençoe o trabalho das suas mãos, e que se multiplique e que se renove e se restaure o espírito de criatividade sobre a sua vida. Que o Senhor possa te levar mais longe ainda, que o Senhor possa te levar em vários outros países, para você poder, através da sua obra, poder manifestar Deus. Essa é a palavra, cara, que eu tenho no meu coração, não somente para você, mas para você que nos acompanha. Quem sabe você está aí com um pensamento de derrota, de tristeza, de se entregar e não sei o que fazer. Eu quero falar contigo nesse momento. Levanta do sofá, cara. Levanta, abre a janela, vai olhar a rua, dá uma olhada no céu. Olha o tamanho desse universo que está diante de você. Existe um universo de oportunidades para mim e para você. Existe uma série de situações para acontecer na minha e na sua vida. Mas sentado, nós não conseguimos conquistar nada. Então arregaça as mangas, como a gente costuma brincar aqui, tira o esmalte da unha, pega firme, trabalha, estuda, se empenhe e, acima de tudo, ore a Deus. Ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria, revelação, uma direção e um conselho para que você possa ser na terra aquilo que Deus quer que você seja. E em nome de Jesus, que venha o céu para a terra, com a cultura do céu, com as ideias do céu, porque a igreja está na terra para revolucionar essa terra, para sacudir essa terra e colocar essa terra de cabeça para cima. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, tenha coragem, seja ousado na hora de empreender, na hora de falar, como Davi bem disse aqui, não perca as oportunidades. Ore ao Senhor, porque pode ser um brigadeiro, pode ser um bem casado, pode ser um bolo, pode ser uma roupa, pode ser algo que está no seu coração. Faça como se fosse para o Senhor Jesus. Dê o seu melhor, se empenhe, ore ao Senhor. Eu tenho certeza que ainda nesse ano de 2020, o Senhor vai colocar algo tremendo nas suas mãos. Davi, obrigado. Esse é o nosso Simples Talk. E, Davi, quiser fazer aí considerações finais. Não, só agradecer mesmo a oportunidade. E estamos aí. O Davi agora aí também, ó, com as churrasqueiras dos irmãos. Você quiser conhecer mais as obras aí do Davi, entra lá no Instagram dele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus te abençoe. Que o Senhor te dê um espírito de criatividade, coragem, ousadia para você empreender. Vai, meu irmão, vai, minha irmã.
que vai dar certo, porque Deus é contigo. Beijo no teu coração, te amo, em Cristo Jesus. Tchau, tchau.